Amores, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu resolvi postar primeiro esse vídeo falando sobre o último documentário que saiu da Britney, né? Que foi feito pela BBC, antes de postar o vídeo do Blackout Target Blackout americano. Por quê? Eu vi o documentário nesse final de semana, quando eu fiquei sabendo que teria participação, como por exemplo do Paris Hilton, eu dei uma desanimada e não dei tanta moral pro documentário assim, porque eu acho que existem milhões de pessoas melhores para falar sobre a questão do Free Britney e para fazer um documento, para participar do documentário da Britney. Eu acho que ele é uma pessoa completamente irrelevante. Eu já vou dizendo que eu odeio esse homem. Eu não tenho nenhum tipo de respeito por esse homem, eu nunca vou ter. Então, assim, quando saiu essa notícia, eu fiquei desanimada. Mas resolvi dar uma chance porque foi feito pela BBC, é um canal, né, importante lá na Inglaterra. Ele também ele tem vários documentários bacanas também, bem feitos, mas eu já vou dizer de início que não supera o The New York Times para mim. Porque, primeiro, que o The New York Times, eles explicaram melhor, para mim, na minha opinião, eles explicaram melhor não só essa questão da conservadoria, mas eles abordaram as outras coisas também, como a questão do machismo, como a questão também dos abusos que a Britney sofreu durante a carreira dela, o que eu achei que foi muito mais relevante, e teve participação de pessoas bem mais relevantes. A gente teve a gravadora, né, a Jive Records falando, a gente teve a Fi, que, tipo assim, é a melhor pessoa para falar sobre isso. A gente teve também as meninas do Britney's Gram, que foi para onde a pessoa anônima mandou o áudio, começou todo esse boom do Free Britney. E assim, explicou melhor a situação para quem, por exemplo, é de fora, para quem não é fã da Britney, para quem não sabe o que está acontecendo. É um documentário muito mais completo. O da BBC, eu achei ele muito vazio. Eu achei ele vazio e achei incompleto. Primeiro que o moço que estava fazendo, o repórter que estava fazendo o documentário, ele mal sabia do que estava acontecendo, ele mal sabia. Eu achei ele perdido, porque eu não, as perguntas dele, eu achei perguntas bobas, sabe? Eu não achei nenhuma pergunta relevante, para mim ele não fez nenhuma pergunta relevante. Ele estava completamente perdido quando ele conversou com o pessoal do Free Britney, lá dos Estados Unidos. Eu acho que ele podia ter feito perguntas melhores. E ele só ficava falando, vocês gostam muito dela, né? Ah, pois é e tal. Enfim, eu não achei vazio, não acho que acrescentou muita coisa, não acho que trouxe tanta informação assim. Não só pra gente que é fã da Britney, mas para as outras pessoas que estão acompanhando o caso e que não são necessariamente fãs da Britney, que acompanham a carreira dela. Eu odiei ter o Paris Hilton, eu não entendi porque eles colocaram esse homem ali. E quando tinha uma advogada falando sobre a questão da tutela, eu achei a parte mais relevante. Não entendi por que a entrevista apareceu só 2 minutos. Porque na entrevista que ela dá, ela diz que realmente existem muitas falhas, mas isso não é novidade pra gente. Ela explica um pouquinho, mas aí para. Eu imaginei que eles iam mais a fundo para explicar essa parte técnica, jurídica, e realmente ficou uma coisa assim, muito no ar, assim, bem na superfície mesmo, que eu fiquei frustrada, porque eu queria ter escutado mais o que essa advogada tinha para falar. Inclusive ela até aderiu ao movimento Free Britney também, então eu acho que deviam ter dado mais voz a ela. Não entendi porque cortou assim. Gostei porque eles citaram finalmente o nome da Lu Taylor, né? Não aparece no documentário do New York Times, e nesse ela é citado. Ele até fala que recebeu uma carta, aliás, um e-mail lá do advogado dessa Lu Taylor, falando que ela estava sendo acusada de difamar e tal, não sei o que, enfim. Mais do mesmo. Eu achei que eles também iriam mais fundo nessa questão da Lu Taylor, mas enfim. Achei bem superficial. Outra coisa que eu achei superficial foi daquela filha de uma celebridade, uma personalidade muito famosa nos Estados Unidos, que no final ele acabou também numa tutela. E ela fala o tanto que a tutela separou não só ele dela, né, da família,
como a madrastra dela cuidou das finanças do pai, da vida do pai, e ele realmente foi enclausurado. Mas nós temos uma situação diferente, porque o pai dela tinha Alzheimer, ele já não estava bem, né, assim, mentalmente bem. Eu achei interessante que nesse documentário eles realmente falaram que o James Spears tinha alegado que a Britney tinha demência, por isso que eles queriam a tutela, e quem deu a ideia da tutela de início foi a Lou Taylor. Isso foi bom, eu achei que eles podiam ter aprofundado, eu não entendi por que não aprofundou nisso, por que ficou tão superficial. E todos nós sabemos, não só nós fãs da Britney, qualquer pessoa normal, qualquer ser humano normal, que viu a Britney fazendo turnê em 2016, lançando o CD do Glory, fazendo clipe, dando entrevista, é impossível uma pessoa ter demência. Assim, é impossível a gente alegar, qualquer ser humano alegar que a Britney tem algum tipo de demência. Tem uma hora que ele até diz, né, o repórter até diz para uma fã, mas a gente não tem acesso ao histórico médico dela, então como é que vocês podem ter tanta certeza, assim, de falar que ela não tem? Mas não, ele não estava abordando a demência, não, ele estava abordando essa questão dela ter problema, algum problema mental, alguma coisa assim, sei lá, uma depressão, alguma coisa do tipo. A gente não tá aqui para discutir isso, porque eu acho que isso, na verdade, é uma coisa muito pessoal dela. Eu não acho que isso tem que ser exposto para nós. O que a gente está pedindo são os direitos dela, porque ela está numa situação abusiva e que não faz sentido, porque não encaixa na situação que ela está. Então não faz sentido. Agora, uma coisa qualquer ser humano comum pode assim, afirmar é que a Britney não tem demência. Uma pessoa que tem demência não consegue decorar 1000 coreografias igual ela decorou, e não foram poucas, foram várias rotinas, não consegue fazer ensaios. Nós temos vídeos no Instagram de ensaios não só da Domination, como da Piece of Me, da Circus, a gente tem da Femme Fatale, sabe? Não foi uma turnê mundial que a Britney fez, a Britney tá fazendo turnê mundial desde a era Circus, ela lançou o Blackout logo depois do Breakdown, tivemos inúmeras entrevistas, performances, clipes, CDs. Como que uma pessoa assim, gente, uma residência de 5 anos, que ainda levou a residência depois, ficou em Las Vegas, rodou os Estados Unidos, depois rodou a Europa, foi para a Ásia. Isso não é normal. É claro que existe um abuso aí, sim. E eu acho que tem muita questão do pai também, porque eu não sei se vocês lembram, eu vou sugerir a vocês assistirem a entrevista que o Brian Spears, o irmão da Britney, deu para um canal. A entrevista é um pouco longa, eu vou deixar o link aqui. Eu não sei se essa entrevista tem legenda em português. Eu acho que não. Mas enfim, eu vou deixar o link aqui embaixo. E ele, pra mim, só perpetua aquilo que o pai dele pensa, que na verdade é uma família muito conservadora do sul dos Estados Unidos e que são extremamente machistas. O Brian fala que assim, que as mulheres lá não têm voz porque elas são muito geniosas. Ou seja, a Britney, a Jamie Lynn e a Aline Spears, eu acredito. Apesar de que a Jamie Lynn, pra mim, é uma ameba que segue esse trem religioso, e o pai dela acha que, né? Eu acho que a gente pode ter nossa religião e continuar tendo nossa opinião, né? Não perder a nossa personalidade, mas não é o caso dela. Eu também acho que ela é uma pessoa com a mente conservadora. E aí, o Brian, ele perpetua tudo aquilo. Então, assim, fica parecendo que a Britney, na verdade, é uma mulher que, por ela, assim, não querer fazer as coisas do jeito que o pai acha certo, e por ela querer pisar o pé e dizer: o que você pensa que é bom pra mim, não é pra mim. E eu tenho completamente o direito de escolher o que eu acho bom e o que eu não acho bom para minha vida, assim como as minhas finanças. Porque quem trabalhou a vida inteira foi ela. Então é o dinheiro dela, é a carreira dela. Quem tem que tomar conta é ela. Se o que o pai acha que ela deve fazer ou não, gente, não é problema da Britney. Porque ela já é uma mulher, ela é uma adulta, ela é mãe. Então, assim, não tem sentido. Então, voltando lá ao documentário, quando a filha lá dessa personalidade americana diz que acha difícil ver a Britney sair de uma tutela, que é praticamente impossível sair, foi um baque que a gente levou? Foi. Mas eu não acho que a gente tem que perder as esperanças, porque foram duas situações diferentes. Primeiro, que o pai dela realmente era uma pessoa mais idosa e que tinha Alzheimer, tinha outros problemas. E a Britney tá numa situação em que ela não devia estar, porque ela não tem nada disso. Segundo, por causa do movimento Free Britney, as regras, né, de conservadoria e de tutela nos Estados Unidos já mudaram em alguns estados. Eles colocaram a lei que agora a pessoa, né, que for entrar na tutela, eu não sei como é que fala, sistemas jurídicos,
No caso, tipo assim, se fosse uma pessoa, tipo, no lugar da Britney, ela tem sim direito de escolher o advogado dela, né? Então, essa parte financeira eles explicaram assim de uma forma ok, muito por alto. Eu achei o documentário bem vago, inclusive, assim, eu acho que os fãs não falaram muita coisa, não deu tanta voz pros fãs igual eu achei que daria. Achei o repórter bem perdido, completamente perdido, umas perguntas necessárias. A parte que eu achei mais legal, assim, que eu achei ok, que eu falei, que bom que ele falou, foi o Jordan, do Brit Heavy, que é o maior site da Britney, né, americano. Gostei dele lá, de ter uma representação dele. Gostei também dos fãs, e principalmente do pessoal que organiza o Free Britney lá nos Estados Unidos. Achei bacana, apesar de que eu acho que eles deviam ter ganhado mais voz. Não entendi muito bem a entrevista com o Brian, o coreógrafo da Britney, porque ele basicamente fala que antigamente era tudo muito bom, que eles eram muito próximos e que depois de um tempo eles se afastaram, e aí quando ele viu a Britney de novo na Piece of Me, não foi mais aquela magia. Eu entendi que é devido ao distanciamento que eles tiveram. Aí ele diz que é muito difícil esse meio, assim, nesse meio da Britney, esse mundo da Britney, porque tem muita pressão. Eu acredito que tenha. E aí ele citou até um caso que aconteceu com os fãs, né? Que vocês viram, né? Ele comentou que ele seria o responsável pela coreografia, ele estava no projeto de Hold It Against Me, da era Femme Fatale. Aí ele deu uma entrevista falando, acho que alguém falou por que a Britney não estava fazendo passos mais tão complexos, o que estava acontecendo, que estava um pouco diferente, porque ele fez, né, coreografias como Slave for You, ele participou da turnê, enfim, né, da era Britney, da era In The Zone, ele estava lá. E aí ele falou, Britney é mamãe agora. E aí, pelo que eu entendi, muitos fãs acharam que ele foi, assim, debochado, ele quis dizer que a Britney não dançava como antes, que ele foi um pouco irônico. Bom, eu não vi dessa forma. Eu realmente não vi, eu não acho que ele teve algum tipo de maldade em falar esse tipo de coisa, porque não teria nem sentido ele fazer isso, porque ele trabalha com ela tem muitos anos. Eu acredito que ele seja uma pessoa profissional. Então, não acho que ele teria uma postura assim. Aí, parece que ele falou que recebeu inúmeras mensagens de que ia matar ele e tal, de ameaças e tal. E tem alguns fãs que realmente não gostam dele. Eu realmente não entendi por que é que esses fãs não gostam dele. Então, assim, se vocês têm algum motivo ou se vocês sabem mais sobre isso, deixa aqui pra mim nos comentários, porque eu realmente tenho pesquisada e eu vi que tem alguns fãs americanos que falam que ele é falso. Por quê? É engraçado, porque quando a Britney tava fazendo até a Femme Fatale mesmo, muita gente tava falando, tô sentindo falta do Brian, porque ele é mais profissional, porque não sei o quê. Então, eu realmente não entendi. Particularmente, eu acho ele o melhor coreógrafo que a Britney teve, junto com o Andre, que foi o primeiro coreógrafo dela, que ele até aparece no For The Record, né? Que ele tá com ela desde baby, e infelizmente ele faleceu. Mas enfim, no geral, eu ainda gosto. Não, eles também falaram, eles mostraram lá também o museu, né? Que eles fizeram pra Britney. É muito bom, assim, eu senti um alívio muito grande de ver o tanto que ela é amada. Não só por nós aqui no Brasil, mas pelo mundo inteiro, nos Estados Unidos. Tem pessoas do mundo todo que, assim, que amam a Britney, que estão com ela e que vão continuar, assim, acreditando de que ela vai ficar livre dessa tutela abusiva, porque é uma tutela abusiva, não faz sentido uma coisa dessas. É muito bom ver que, de fato, a Britney é amada, querida, e que tem muita gente torcendo por ela, lutando com ela. Isso me trouxe um pouco de alívio. Mas, assim, em termos de documentário, completamente vago pra mim. Ficou muita coisa na superfície. Eu achei que eles iam abordar mais, eles iam explicar melhor, justamente por ser da BBC. A parte do Paris Hilton eu não vou nem comentar, porque eu, assim, achei completamente desnecessária. Eu não entendi. Não acreditei em nada do que ele falou. Eu não acho que ele se arrepende de nada. As coisas que ele disse na época, assim, quem acompanhou, quem é idoso, mais velho igual eu, vai entender que acompanhou na época. Assim, foi de uma crueldade sem tamanho, de uma falta de bom senso e falta de empatia pelo outro gigantesca. Se fosse outro artista, sabe? Eu teria essa mesma postura que eu tenho agora. Foi cruel. Foi extremamente cruel, eu não acredito no que ele falou, e realmente, se ele fosse mesmo uma pessoa que, se eu morresse, muita gente ia comemorar, mas ele tá colhendo aquilo que ele plantou, não é mesmo? Eu não acreditei naquela desculpa esfarrapada dele,
E achei desnecessário. As informações que ele deu ali não foram nem um pouco relevantes, assim como a figura dele. A questão do maquiador, do Billy B, eu fico um pouco na dúvida. Porque ao mesmo tempo que eu quero acreditar, eu não sei se eu quero. Assim, eu sei, realmente, ele já trabalhou com a Britney, ele é um profissional maravilhoso, ele já esteve até no RuPaul, ele já trabalhou com a Lady Gaga, enfim. O cara no mundo das celebridades, ele é muito bom mesmo. Mas, assim, eu acredito que ele converse com a Britney, mas eu não sei se, assim, pelo fato da Britney hoje em dia ser bem mais reservada, se ela de fato falaria essas coisas com ele, em vez de falar com uma pessoa que ela de fato confia muito, assim como a Felícia. É só pegar a diferença de comportamento da Felícia e do Billy B. Não estou dizendo que o Billy B tá querendo aproveitar disso, ou quer fazer o nome dele, porque ele não precisa disso, a gente sabe. Ele realmente tem um carinho pela Britney, a gente vê isso. Mas eu não sei se eu consigo acreditar em tudo que ele diz, porque eu não sei se a Britney de fato confiaria nesse tanto nele, para poder, tipo, ser um porta-voz dele, quando ela tem pessoas que, assim, muito mais presentes na vida dela e que, assim, acredito que até hoje seja como a Felícia. A gente vê uma diferença de comportamento muito grande. Então isso eu fiquei um pouco na dúvida. E o final, né, do documentário deixa a gente com uma ponta de esperança, porque no dia 23 de junho o tribunal vai ouvir a Britney pessoalmente e a gente espera que ela finalmente possa falar e esclarecer um pouquinho de tudo que está acontecendo com ela e que ela fale se de fato como estão as coisas, se ela tá feliz, se ela não tá, que ela fale, que ela tenha voz, porque o que me incomoda nisso tudo é que todos os tipos de mídia falam sobre isso, né? A New York Times, BBC, todas as mídias do país inteiro falam isso, não só do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo todo fala sobre isso, nós fãs, apresentadores, músicos, menos ela. Então, assim, a pessoa que a gente mais se preocupa, que a gente quer mais saber, não tem voz. E o fato dela não ter voz, ou de ela não falar nada, me incomoda e me faz acreditar que realmente tem alguma coisa de errado. Porque uma pessoa não tinha que ser silenciada desse jeito. Por que que é? Outra coisa que eu achei interessante, na questão do Instagram. Realmente, se vocês pegarem o Instagram da Britney e o Instagram do Sam, namorado dela, a gente vê uma diferença, a gente vê duas Britneys, pelo menos na minha perspectiva. A gente vê uma Britney leve, uma Britney tranquila, com o Sam, assim, tanto de comportamento, a gente vê ela mais ela. Eu vejo mais a Britney ali, do que no próprio Instagram dela. É estranho, assim, algumas fotos, que assim, 1000 fotos iguais, ela não faz uma selfie, sabe? Ela não faz um vídeo igual, sei lá, o Sam faz com ela, a gente não vê isso no dela, ou a gente vê quando ele posta, ou ela posta e logo em seguida ele posta, então assim... não dá pra gente ter uma noção, a gente não tem ideia de como que ela tá. Porque realmente acreditar nas coisas do Instagram dela é difícil, a gente teve provas disso, não só essa questão de ter postado foto dela com a Jamie Lynn e o Justin, que na verdade a Jamie Lynn nem me incomoda tanto, porque querendo ou não é irmã dela. Mas a Britney ia postar foto com o Justin, sendo que ela tem milhões de fotos com a irmã dela. Por que ela postaria foto dos três no aniversário da Jamie Lynn? E não uma foto dela com a Jamie Lynn? Depois disso, teve aquela questão, aquele vídeo que eu fiz pra vocês, perguntando, será que a Britney realmente controla as redes sociais dela? Vou deixar o link aqui embaixo também. Tem 1000 fotos iguais, tem 1000 vídeos iguais. E também, aquela questão que ela falou que ela se sentiu exposta por causa do New York Times. Pra mim, aquilo ali é lógico, que é um movimento da equipe. E eles estão falando, que isso é teoria da conspiração, não sei o quê. Então prova, deixa lá, liga uma câmera lá e deixa a Britney falar. Vamos ver o que é verdade, o que é como é que fala? Igual eles estão falando que é a teoria da conspiração. Então deixa ela falar. Porque existe, quem é fã da Britney sabe, tem uma coisa diferente entre a Britney que a gente vê nos stories e nas publicações do Sam e a Britney que tem o Instagram dela realmente não condiz. Tem alguma coisa estranha aí. Além disso, tem uma outra coisa. Não só a questão da foto, mas teve também um dia que apareceu uma foto da Avril Lavigne no Instagram da Britney, logo depois foi deletada, mas os fãs da Britney são incríveis e conseguiram printar. Então assim, gente, eu acho que a gente não tem fonte confiável para poder saber se a Britney tá de fato bem, além da fonte do Sam.
que é o que a gente tem a Britney ali mais natural. Mas, assim, não vamos perder as esperanças, que dia 23 ela vai falar. Eu espero que finalmente ela possa falar tudo o que ela queira e que a gente tenha pelo menos uma mudança com toda essa barulhada que a gente tá fazendo. Bom, em relação ao documentário é isso. Eu achei um documentário pequeno e achei um documentário também vago, que ficou muito na superfície e deu voz para pessoas desnecessárias. E as coisas importantes que a gente realmente precisava saber, igual eu queria ter escutado muito mais a advogada, ficou assim, na superfície. E a entrevista do Brian também eu não entendi. Aquilo ali pra mim não acrescentou em nada. É isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários pra mim, me falando se vocês assistiram. Eu assisti através do Britney Brasil Online. Eles já colocaram o link lá. E também tem no Britney Spears media.ru, que é da Rússia, mas esse não tem legenda. Eu vou deixar os links aqui também, tá bom? Beijo pra vocês.